3. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler ali a partir do versículo 21. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler ali a partir do versículo 21. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler ali a partir do versículo 21. Diz assim: Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram-lhe ao rei: É verdade, ó rei. E respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Não há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos homens, ao filho dos deuses, perdão. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saem e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém? Somente até aqui os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Deus santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amados, a gente vai ver que nos tempos do profeta Jeremias, nos tempos em que Deus o levantou para pregar para a nação de Israel em um tempo muito caótico, em que a nação se encontrava, estavam afastados dos mandamentos de Deus, dos pensamentos do Senhor, dos caminhos do Senhor. Aleluia. Deus levantou o profeta Jeremias para que ele pregasse e falasse a respeito das grandiosidades que Deus havia feito no passado para os seus pais, para que eles se convertessem dos maus caminhos que vinham praticando. O profeta falou a respeito das grandiosidades que Deus havia feito no passado, mas mesmo assim o povo não dava ouvidos ao que o profeta falava. E o profeta profetizou e disse: chegará um tempo em que Deus os levará para outra terra. Vocês passarão cerca de 70 anos em uma terra estranha, em um outro lugar. Passarão necessidades, mas ali vocês ficarão, vocês construirão famílias, vocês ficarão ali por cerca de uns 70 anos. Mas eu visitarei vocês novamente e os trarei novamente até esta terra. Chegou o tempo em que se levantou um rei muito poderoso na época, forte em batalha, em exército, em
engenharia militar da época, homem guerreiro. Não havia nação, não havia estado que o enfrentasse, pois ele era o mais poderoso, tinha o exército mais preparado, e ele mesmo construiu uma cidade, a mais grande que tinha, a mais bela em aspecto físico que tinha. E esse rei veio sobre o território de Jerusalém e levou cativo boa parte dos israelitas. Matou tantos outros, os que resolveram lutar contra ele. E ele levou cativo muita gente, pessoas da realeza. Ele levou cativo para os ensinar a respeito da ciência e a respeito dos estudos daquela terra, daquela cidade. Entre eles, havia 4 jovens da realeza, tementes a Deus, que sempre ouviram os seus pais os dizer a respeito das grandiosidades dos deuses, do Deus de Abraão, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. E eles sempre guardavam aquela palavra. Nunca se misturaram, nunca deixaram se corromper pelas outras nações, mas guardavam então aquilo que eles aprenderam, tanto da lei quanto dos seus pais. Glória a Deus. E eles foram levados cativos para essa cidade que se chamava Babilônia. Lá eles foram instruídos a aprenderem a ciência daquela terra, daquela cidade. Só que naquela terra, o povo, aquela nação era pagã. Eles adoravam a vários deuses. Eles tinham costumes depravados. Totalmente diferente o costume que aqueles jovens tinham em Israel. Totalmente diferente a maneira de viver que eles tinham. Foram induzidos a se comportarem e a viver como aquela nação, como aquela gente. Mas dentro deles havia a essência do Deus de Israel. E era isso que eles queriam tirar daqueles jovens, para que eles se contaminassem com aquelas outras coisas libertinais que tinha naquela cidade. O rei chegou e disse: olha, tudo o que vocês veem aqui, colocou eles como maioral. Eles eram príncipes naquela cidade. Lhes era permitido fazer qualquer coisa. Eles tinham poder naquela cidade. O rei os havia dado poder para eles agirem naquela cidade. Mas eles não se deixaram levar pela cultura daquela terra. Glória a Deus. Observe que o diabo, ele tenta todo instante tirar da nossa vida a essência que Deus colocou dentro de nós. Nós estamos vivendo neste mundo aqui, que é, se você olhar, é uma libertinagem gigantesca. É uma maldade sem tamanho. A gente vê uma injustiça muito grande. E ele tenta a todo instante tirar de dentro de nós a essência de Deus, da nossa nova morada que Deus preparou para nós. Mas o que é que manteve aqueles jovens a não se contaminarem com aquela terra, com aqueles ídolos, com aquele costume? O que eles haviam guardado dos ensinamentos que eles aprenderam, tanto da lei quanto dos seus pais. Porque na lei estava escrito que os pais tinham que ensinar os filhos todos os dias a respeito do que Deus havia feito aos seus pais anteriormente.
Então eles tinham fé, eles tinham convicção do que aquilo que aquela terra aparentava apresentar a eles era tudo coisa vã. Era tudo coisa que ia desagradar ao Deus Santo de Israel. E eles se manteram fiéis a Deus. Houve uma ocasião em que levantou uma grande estátua de ouro. Passou um decreto por toda a cidade dizendo: aquele que não se dobrar diante desta estátua que eu levantei, quando terminar de tocar as músicas e todo instrumento musical, vai ser lançado na fornalha de fogo. Lançou um decreto de morte. Ou você adora a estátua, ou você morre. Em outras palavras. Porque se lançado vivo dentro de uma fornalha de fogo, é morte certa. Para a pessoa não se dobrar diante dessa situação, tem que ser muito crente. Tem que estar com a vida muito consagrada a Deus. Tem que estar muito separado das coisas do mundo. Então a pergunta é: você está preparado para não se dobrar diante deste mundo? Para manter a sua fé no Deus que você professa a sua fé? A dificuldade pode ser grande, o inimigo te acusa dia e noite, querendo te derrubar. Ele lança dificuldade. Você vai se prostrar diante dessa dificuldade? Aleluia, Senhor. Mantenha a tua fé em Deus, que Ele vai te ajudar. Ele não vai te deixar cair. Glória a Deus. Aleluia. A música tocou e aqueles jovens não se dobraram. O rei viu aquela situação, outros soldaram. Ele chamou eles e disse: por que vocês não se dobraram? Vocês estão fazendo de propósito isso? Eu vou dar mais uma chance para vocês. E vou ordenar que mais uma vez toque a música. Quando parar, vocês têm que se dobrar, senão não vou ter misericórdia. Tocou mais uma vez a música, eles não se dobraram. Alguém ficou curioso, falou: agora não tem mais chance. Ordenou aos seus soldados e disse: prender esses homens e aqueçam a fornalha 7 vezes mais do que o costume, e lancem eles lá dentro, que eles estão me desafiando e eu sou autoridade. Pegaram aqueles homens, amarraram eles. Quando os soldados foram se aproximando da fornalha, a chama, o calor era tão intenso, tão grande, que aqueles soldados não aguentaram aquele calor, aquela pressão, e acabaram caindo dentro da fornalha. Aleluia. E os 3 jovens caíram também lá dentro. Instantaneamente os soldados foram evaporados. Mas os 3 jovens caminhavam lá dentro do fogo. Aleluia, Jesus. Engrandecido és o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus Os 3 maravilhoso. jovens caminhavam lá dentro. Grande santo é o Senhor. O rei atônito olha e vê e fala: mas peraí, eu ordenei que lançassem 3, mas eu vejo 4 lá dentro. E Aleluia. o quarto é diferente. Oh, Ele aleluia. tem aspecto do Filho dos Deuses. Essa expressão Filho dos Deuses era uma expressão do povo caldeu que referia-se à divindade celestial. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Jesus estava ali com eles e não deixou que eles perecessem naquele povo. Observe que o inimigo ele vai lançar dificuldade na tua vida. Já foi dito aqui nessa noite, em Josué capítulo 1. Deus disse para ele: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, eu estou contigo, não te deixarei e não te desampararei. Não somente esforça-te e tenha muito bom ânimo. Então Deus está te chamando hoje. Não pare diante da dificuldade. Não se dobre, não se curve diante do problema, por maior que ele seja, porque maior é o Senhor teu Deus. Observe que Deus não deixou que eles perecessem nas chamas, mas os livrou das
7 anos. Aleluia. O problema da tua vida pode ser grande. Você pode dizer: Senhor, eu já não tenho mais força. Já não dá mais para mim. Eu já venho orando há muito tempo. E está apertando cada vez mais. É aí que você tem que intensificar as suas orações. É aí que você tem que intensificar a sua fé, a sua confiança em Deus. Observe que em Marcos capítulo 10, o cego Bartimeu, Jesus estava passando com uma caravana com os seus discípulos e uma grande multidão. Aquele homem queria, ouviu falar a respeito de Jesus. Ele tinha um problema, ele era cego. Então observe que ele viveu uma vida muito sofrida, dependendo dos outros para tudo. Era cego, não tinha nada para comer e tudo. E ele observou uma oportunidade de resolver o seu problema. Ele ouviu falar a respeito do que Jesus vinha fazendo, dos demônios que ele expulsava, dos paralíticos que ele curava. E aí, quando Jesus passa pelo caminho, ele que estava à beira do caminho começou a gritar: pedir misericórdia. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. A multidão começou a gritar: olha, cala-te, ele não vai te ouvir. O repreendiam para que ele se calasse, mas ele queria muito receber a bênção. Ele não deu ouvidos para a multidão e continuou a clamar. Aleluia. Jesus parou e mandou que o chamasse, e lhe concedeu a sua bênção. Então muitos vão olhar para você e vão falar para você parar. Pessoas próximas a você, pessoas do teu lado vão dizer: não adianta mais. Olha quanto tempo você está passando por essa dificuldade, por esse problema. Cadê esse teu Deus que não resolve logo esse problema? Você está todo dia na igreja e nada acontece. Não dê ouvido para essas coisas. Isso é um maligno que está tentando te desanimar, te fazer parar. Continue a sua caminhada, não pare diante do problema. Jesus disse em Mateus capítulo 28, no versículo 20, no finalzinho do versículo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está com você. Jesus está do teu lado. Ele não vai te deixar perecer. Tão somente esforça-te. Vá além dos seus limites, da tua força, da tua capacidade humana. Porque aquilo que você não aguentar mais, Jesus vem, te pega no colo e te coloca novamente dentro do barco. Porque foi o que ele fez com Pedro, quando Pedro caminhava pelas águas, começou a perecer e disse: Senhor, socorre-me que eu estou perecendo. Jesus pegou ele pela mão e o colocou novamente de pé. Então, não se curve, não se dobre diante do problema. Porque Jesus está com você. Amém? Engrandecido nas Irmãos, recebam essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos dar encerramento do culto. Peço que vocês se coloquem de pé em nome de Jesus. Estaremos novamente aqui terça-feira, pelas 8 horas da noite. Culto de cura divina e libertação. Às quintas-feiras, culto de doutrina. E terça, quarta e quinta temos culto de oração, consagração pela manhã. Bem? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa noite toda. Pai Santo, Pai poderoso, te agradecemos, meu Pai querido, por essa noite gloriosa. Te agradecemos, meu Pai querido, pela tua bondade e misericórdia, pelo que o Senhor fez aqui no nosso meio nessa noite, pelo que o Senhor continuará, meu Pai querido, a fazer ao longo, meu Pai querido, dos dias, em nome de Jesus. Pedimos que nessa noite, meu Pai querido, o Senhor coloque por terra todo o mal. Pedimos que o Senhor coloque por terra toda obra de macumba, de feitiçaria, de magia negra, em nome de Jesus. Toda obra
culto em nome de Jesus. Que o Senhor coloque por terra para a tua glória, Senhor. Toda enfermidade, todo mal-estar, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor repreenda, meu Pai, esta noite e coloque por terra todo o laço do maligno, em nome de Jesus. Pai, nos leva agora em paz para nossas casas, nos dê livramento das mãos da insanidade do laço do passarinheiro. Livra, meu Pai querido, o teu povo, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Está encerrado esse culto em nome de Jesus.